Esse corpo que trata a respeito da unidade permanente e plena. Naturalmente, o próprio Cristo, ele ressalta isso na sua própria palavra em João capítulo 17. Paulo também trata a respeito da unidade do Espírito em 1 Coríntios, e Paulo ratifica na unidade de um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, um só batismo, em Efésios capítulo 4, a chamada rainha das epístolas paulinas, que trata a respeito da eleição, predestinação, salvação e glorificação. Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um privilégio dividir esse momento com você. Eu sei que curte, que acompanha o programa, mas mais do que acompanhar, né, de ser um mero telespectador, é aquele tipo de audiência que interage, que participa, que manda suas observações, a sua visão, o seu pensamento, responde às nossas perguntas. Vejam Só, tem muita interação nas redes sociais, inclusive eu também recebo muita participação dos nossos telespectadores na minha rede social. Inclusive vou colocar aqui para você lá o meu perfil no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá, manda sua mensagem. Quero deixar aqui registrado todo o meu carinho a todo mundo que passa por lá. Muito obrigado. E tudo isso só demonstra a força do Vejam Só e mais do que força de audiência, não é tanto essa medição que eu quero fazer, mas o comprometimento que o programa gera com a sua audiência. Porque o nosso objetivo aqui não é só levar uma resposta para você, mas é que a partir da provocação que nós levantamos aqui, dos questionamentos, é despertar em você o interesse pela leitura das Escrituras Sagradas, pela leitura da teologia, por buscar esse conhecimento, por conseguir responder essas perguntas. A gente quer realmente que o povo de Deus se interesse, busque conhecimento e se aprofunde nesse conhecimento. A nossa certeza aqui é que, através da ação sobrenatural do Espírito Santo, as Sagradas Escrituras vão falar ao coração da nossa audiência, o Espírito Santo vai iluminar no estudo da teologia e realmente essa capacitação vai acontecer. Por isso, fique muito à vontade. Mais uma edição que nós iniciamos aqui, sempre preparada com muita dedicação para você que nos acompanha, tá certo? Vou apresentar os convidados da noite e, na sequência, vou colocar o tema que nós vamos conversar. Um tema muito legal, fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Vejam Só, tem o privilégio de receber na noite de hoje o pastor Aleph Lopes, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Pastor Aleph, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui essa noite, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Zeca, a todo o programa Vejam Só, a produção de excelência, que os céus continuem abençoando abundantemente. Amém. Creio que essa noite vai ser de edificação uma vez mais. Sem dúvida, vai ser bênção, fica ligadinho que você vai aprender bastante. Porém, é importante ressaltar que a unidade da igreja, enquanto corpo de Cristo, ela é indivisível. Porém, os pensamentos ou até mesmo as escolhas e ações, por certo, são divergentes em algum ponto da história. Dentro do contexto da era apostólica, nós temos um grande e célebre acontecimento entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Em Gálatas, capítulo 1, ele vai indagar o apóstolo Paulo, vai indagar o apóstolo Pedro em relação ao pensamento e a exposição dele em relação aos judeus. Enquanto que Pedro estava basicamente fazendo estereótipo judaico daquela ocasião para os judeus, enquanto que Paulo está ali mencionando a respeito da liberdade cristã, tanto para os judeus quanto para os gentios. Então, naturalmente, as ideias podem se divergir, porém o corpo de Cristo é um. O Concílio de Nicéia, no ano 325, e naturalmente a sua resolução no ano 381, no Credo niceno-constantinopolitano, ele vai tratar a respeito de uma igreja una, santa, e que trata a respeito dessa questão. Una, santa, católica e apostólica. Una porque é uma, santa porque é separada, católica porque é a Assembleia Universal dos Santos, conforme o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 23, e apostólica porque é enviada para uma missão.
Sim. Acho que no Credo dos Apóstolos também faz referência a essa igreja, né? Creio em uma igreja católica. Perfeito. No caso, o Diatec trata a respeito disso também, né? Uma questão mais unificadora. Boa. Antes de passar a palavra ao pastor Paulo, o irmão acredita que esse era um objetivo de Jesus? Uma igreja una, católica, universal? Era um objetivo ou não? Não necessariamente. Não necessariamente no sentido que nós temos hoje como católico, né? Obviamente que... Não. Católico que eu digo de... Universal. Exatamente, perfeito. De unicidade mesmo, não da igreja romana. Sim. Então, até para ser didático, no programa, que sempre que a gente fala católico, nós estamos falando de uma igreja universal, né? Única. Muito bem. E quando quiser falar da romana, aí põe a católico igreja de Roma, que deve ficar mais fácil. Por que eu pontuei isso, querido Zeca? Porque alguns ainda têm esse pensamento preso, né? Porém, é importante ressaltarmos que a mentalidade de Cristo, como cabeça do corpo, que é a igreja, é o único só, que todos nós sirvamos a Deus em espírito e em verdade. Boa. Um objetivo, vamos dizer assim, de fé e não necessariamente de... Denominações que posterior nós podemos tratar. Boa. Então, em suma, a conversão é a mudança de rota. A santificação é a mudança do caráter do indivíduo. Independente da sua linha de pensamento, somos um em Cristo, dentro da Bíblia Sagrada. Qual que é o grande problema hoje da geração de Erna? É a geração do hedonismo, aquilo que me dá prazer. Ou seja, eu pego os textos que a Bíblia me dá respaldo para um prazer imediato e aqueles que dá repreensão eu jogo e descarto. É importante ressaltar também, eu tenho uma frase de cunho pessoal em relação a seitas e heresias. Eu costumo dizer que nem toda heresia é uma completa seita, mas toda seita é uma completa heresia. A escolha própria em si trata a respeito disso. A nossa regra de fé deve ser a base, que é a Bíblia Sagrada. O Verbo encarnado, o texto de João, capítulo 17, Jesus vai fazer 3 tipos de orações. A primeira por ele, a segunda pelos discípulos presentes e a terceira por aqueles que ainda vão chegar, vão crer. Então, naturalmente, Jesus faz a oração por ele, pelos discípulos presentes e pela igreja futura, no sentido do presente da salvação. Então é importante que tenhamos em mente que o que está afastando, na verdade, os cristãos em relação a isso é a falta do entendimento básico da unidade independente do pensamento. Paulo vai ressaltar isso na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, em relação a dissensões. É necessário que haja entre vós dissensões, em parte, para que se manifestem os sinceros. Quando Paulo fala a respeito disso, dentro da sua perícope, Paulo está falando a respeito de uma organização para aqueles que irão participar do corpo de Cristo. Esse corpo, obviamente, nós podemos tratar em outro tema mais específico sobre a transubstanciação, consubstanciação, memorial, espiritual, porém é importante termos em mente que o corpo fidedigno da unidade é Cristo. Esse corpo que trata a respeito da unidade permanente e plena. Naturalmente, o próprio Cristo, ele ressalta isso na sua própria palavra em João capítulo 17. Paulo também trata a respeito da unidade do Espírito em 1 Coríntios, e Paulo ratifica na unidade de um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, um só batismo em Efésios capítulo 4. A chamada rainha das epístolas paulinas, que trata a respeito da eleição, predestinação, salvação e glorificação.